Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 6 da carta de São Paulo aos Gálatas, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, nós iremos estudarmos e que Paulo, ele vai nos ensinar sobre o peso de carregar as cargas uns dos outros. Vai também falar sobre a importância de fazer o bem sem desanimar e também sobre a colheita espiritual das nossas ações. Amém? Mas antes de a gente iniciarmos, meus irmãos, este último capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas, como eu sempre faço nos meus vídeos, pessoal, sempre, como vocês sabem, que eu peço carecidamente, meus irmãos, a cada um de vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem o seu like, porque cada vez mais vocês fazendo isso, meus irmãos, ajudam muito ao canal a crescer e também ao YouTube cada vez mais ele recomendar para mais e mais pessoas interessadas na Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso último capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas. E agora, nesses primeiros versículos aqui, do 1 até o 5, nós vamos ver sobre ajudar uns aos outros, dos versículos de 1 até o 5. Vamos ver aí. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele ensina que quando um irmão cair em pecado, devemos corrigi-lo com mansidão, lembrando que também nós somos fracos e que a caridade, ela se manifesta quando nós ajudamos o próximo a se levantar, meus irmãos, sem julgamentos, sem condenações, mas sim ajudando os nossos irmãos a se levantar. E aqui aprendemos também que cumprimos a lei de Cristo quando vivemos o amor e a compaixão, ajudando uns aos outros nas dificuldades. Cumprimos a lei de Cristo assim, ajudando os nossos irmãos a levantar cada vez mais nas dificuldades. Porque aí estaremos fazendo isso, estaremos cumprindo a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que hoje, para a nossa realidade, em vez de a gente apontar os erros dos outros, vamos estender a mão, vamos ajudar uns aos outros. Seja aquela pessoa que ajuda o outro a levantar-se nas dificuldades, a levantar-se na fé, a se reerguer com amor e humildade. Sejamos essa pessoa aí, meu irmão e minha irmã, que ajuda os outros a se levantarem, a se reerguerem. Amém? E vamos agora para os próximos versículos, dos versículos do 6 até o 8, onde vamos ver aqui que a colheita vem do que se planta. Dos versículos do 6 até o 8. Vamos ler aí. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver
ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo ele compara a vida espiritual com o plantio. Quem semeia egoísmo, quem planta egoísmo e pecado, colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, quem planta no Espírito, colherá a vida eterna. Por isso que Paulo também aqui, ele incentiva os fiéis a sustentarem os que ensinam a palavra de Deus, reconhecendo sempre o valor do serviço espiritual. Por isso que aprendemos, meus irmãos, que tudo o que fazemos gera frutos. Tanto os frutos bons ou maus. Tudo o que fazemos gera frutos. Tudo. Pode ser fruto bom, pode ser fruto mau. E o resultado desses nossos frutos, ele vem com o tempo. O resultado, a colheita, virá com o tempo. Com o tempo. Por isso que para a nossa realidade hoje, plantemos hoje a fé, plantemos hoje o amor, plantemos hoje a generosidade. A generosidade, tudo isso, plantemos hoje. Porque a colheita, ela virá no tempo de Deus e essa colheita será abundante. Abundante. Por isso que Paulo nos ensina isso, meus irmãos, que temos que plantar o bem, coisas boas, coisas que lá na frente a gente vamos colher, mas que comecemos hoje a plantar coisas boas. Amém? E agora, nesses próximos versículos, do 9 ao 10, vamos ver aqui sobre perseverar no bem. Versículos do 9 até o 10. Vamos ver aí. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele encoraja os cristãos a não desanimarem na prática do bem, mesmo quando os resultados não são imediatos. Por isso que Paulo também ele pede que façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. E aqui aprendemos que a perseverança no bem, meus irmãos, é sinal de maturidade espiritual. Deus, ele recompensa cada gesto de amor. Deus recompensa cada gesto que a gente faz de amor. Deus recompensa. Por isso que hoje, para a nossa realidade, continue, meu irmão e minha irmã, fazendo bem, mesmo que ninguém veja ou reconheça o que você faz. Continue fazendo sempre o bem. Persevere no bem, sempre. O olhar de Deus jamais se esquece de uma boa ação. O olhar de Deus jamais esquece. Por isso que perseveremos no bem, meus irmãos. No bem. Façamos sempre o bem. Amém? E agora, nestes versículos aqui, do 11 até o 16, os penúltimos versículos, vamos ver que a glória está na cruz. Nos penúltimos versículos, do 11 até o 16. Vamos ver aí. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, por meio da cruz, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, Paulo, ele encerra a carta reforçando que a verdadeira glória do cristão não está em rituais externos, mas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo também ele critica os que buscavam vanglória e mostra que a nova criação, nascida da fé em Jesus, é o que realmente importa aqui. Por isso que aprendemos aqui, meus irmãos, que a cruz, ela é um símbolo de amor que salva e que nela, na cruz, encontramos nossa verdadeira dignidade. Por isso que para nossa realidade, não se orgulhe, meus irmãos e minhas irmãs, de títulos, de bens ou de aparência. Não se orgulhem disso. Não se orgulhem disso. Mas se orgulhem e se gloriem-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se gloriem-se sempre na cruz. Pois é nessa cruz, é nela que na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo está a nossa vitória, a nossa salvação, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, não se vanglorie, não se exalte, não se orgulhe, não. Somente glorie-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nela que está a nossa vitória. É nela que está a nossa salvação. Amém? E para finalizarmos agora, meus irmãos, este capítulo e essa carta também, esses últimos versículos aqui, vamos ver a bênção final, dos versículos 17 até o 18 aqui. Vamos ver aí. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, Paulo, ele fala das marcas do sofrimento que carrega por nosso Senhor Jesus Cristo, que é sinais de fidelidade e entrega total. E Paulo, ele encerra desejando a graça do Senhor a todos que pertencem a Jesus. Por isso que nesses últimos versículos aprendemos que seguir a Cristo pode deixar marcas, mas que cada uma dessas marcas, cada uma delas, é a prova do amor e da perseverança na fé do cristão. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, hoje, aceitemos com amor as dificuldades que vêm por seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitemos isso. E também que cada ferida carregada por amor à palavra de Cristo, por amor a Jesus, é uma coroa de graça diante de Deus. Aceitemos isso hoje, meus irmãos. Aceitemos. Porque as dificuldades, os sofrimentos, nós temos que cada vez mais se gloriar nisso. Aceitarmos tudo isso por amor sempre ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E para concluir, aprendemos hoje, neste último capítulo aqui,
5 lições que aprendemos hoje. Primeira lição, que devemos carregar os fardos uns dos outros. Segundo, que cada um colherá o que semear. Terceiro, que não devemos se cansar de fazer o bem. Quarto, que a cruz de Cristo é a nossa maior glória. E quinto, que as marcas da fé são sinais de amor e fidelidade ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Foi esse o último capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas. E, meus irmãos, antes da gente terminarmos esse nosso estudo, né? Como eu sempre faço em cada vídeo, meus irmãos, que vocês, cada um de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho e também deixem o seu like, meus irmãos. Porque cada vez mais que vocês fazem isso, fortalece esse canal, meus irmãos. Cada vez mais o canal cresce. E o YouTube, ele entende que esse canal é relevante e ele vai recomendar para mais e mais pessoas, assim como você. E que mais pessoas virão, por meio deste canal, conhecer a palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, meu irmão e minha irmã, o seu like e a ativação do sininho para não perder os próximos vídeos é muito importante para o canal. Amém? E compartilhe também, meus irmãos, esse vídeo, e não só esse, mas os outros que eu postei e que eu vou postar, para os seus familiares, seus amigos, alguém que precise ouvir hoje essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que, se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.